Não posso. Ainda sou pura, sussurrou ela com os olhos marejados e o coração acelerado. O milionário, conhecido por sua frieza e arrogância, surpreendeu a todos ao acolhê-la com uma ternura que ninguém jamais tinha visto nele. A partir daquele momento, a vida de ambos nunca mais seria a mesma. Inscreva-se no canal para conhecer essa história completa. A chuva de março tamborilava insistente contra as vidraças da Livraria Cultura, no centro de São Paulo. Isabela Santos ajustou o cachecol ao redor do pescoço enquanto organizava os livros da seção de literatura brasileira, seus dedos delicados deslizando pelas lombadas dos clássicos. Aos 23 anos, ela havia aprendido a encontrar beleza nos pequenos momentos, como o cheiro de papel novo misturado ao aroma de café que vinha do pequeno bistrô anexo à livraria. "Isa, você pode atender aquele cliente ali?" chamou Marina, sua colega de trabalho, apontando discretamente para um homem alto que folheava um exemplar de Dom Casmurro na seção de clássicos. Isabela ergueu os olhos e sentiu o coração acelerar imperceptivelmente. O homem vestia um terno escuro perfeitamente cortado, mas havia algo em sua postura, a forma como segurava o livro, como se estivesse genuinamente interessado no conteúdo, que contrastava com a formalidade de sua aparência. Seus cabelos castanho escuros estavam ligeiramente desarrumados pela chuva, e quando ele levantou o olhar, Isabela encontrou um par de olhos verdes que carregavam uma expressão de cansaço e busca. "Com licença." Ela se aproximou com um sorriso profissional, mas sentindo uma estranha timidez. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Rafael Montenegro virou-se completamente para ela e, por um momento, esqueceu completamente da reunião que tinha cancelado para estar ali. A moça à sua frente tinha cabelos castanhos ondulados presos em um coque despretensioso, olhos amendoados que brilhavam com inteligência genuína e um sorriso que parecia não conhecer a falsidade. "Na verdade, estou procurando algo para me desconectar um pouco." Sua voz era grave, mas havia uma vulnerabilidade nela que Isabela percebeu imediatamente. "Trabalho muito com números e planilhas. Sinto que estou perdendo contato com outras coisas." Isabela inclinou a cabeça, estudando-o com interesse. Havia muitos executivos que frequentavam a livraria, geralmente em busca de livros de autoajuda ou biografias de empresários bem-sucedidos. Mas este homem segurava Machado de Assis como se procurasse algo mais profundo. "Que tipo de outras coisas?" ela perguntou, sua curiosidade natural falando mais alto que o protocolo de atendimento. Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. "Não sei. Talvez a capacidade de sentir algo além de prazos e metas. A última vez que li um romance foi na faculdade, há mais de 7 anos. 7 anos? Isabela arregalou os olhos. "Nossa, você está realmente desconectado. Vem comigo." Ela o guiou através dos corredores da livraria com uma familiaridade carinhosa, parando ocasionalmente para comentar sobre um autor ou outro. Rafael encontrou-se observando não apenas suas recomendações, mas a forma como seus olhos se iluminavam ao falar sobre os livros, como suas mãos gesticulavam com paixão ao descrever uma passagem favorita. "Este aqui," ela pegou um exemplar de Cidade de Deus, do Paulo Lins, "é brutal, mas real. Mostra o Brasil que muitos preferem não ver. Ou se você quer algo mais introspectivo..." Suas mãos dançaram sobre as prateleiras. "Clarice Lispector. A Hora da Estrela é devastadoramente belo. Você realmente ama isso, não é?" Rafael observou encostado na estante, esquecendo completamente do tempo. Isabela corou levemente. "Desculpe, eu me empolgo mesmo. Minha avó sempre dizia que eu nasci com um livro na mão." Ela fez uma pausa, como se estivesse revelando algo muito pessoal. "Estudo pedagogia, sabe? Sonho em um dia ter minha própria biblioteca comunitária, talvez numa comunidade carente. Levar histórias para pessoas que nunca tiveram acesso a elas." Rafael sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Admiração genuína. "É um sonho bonito," ele disse, sua voz mais suave. "E real." Os olhos de Isabela encontraram os dele, e por um momento, o barulho da cidade lá fora, o movimento da livraria, tudo pareceu diminuir. Havia algo na intensidade daquele olhar verde que a fazia sentir como se ele realmente a visse.
Não apenas a funcionária da livraria, mas a pessoa por trás do uniforme simples. Vou levar os dois, Rafael decidiu, pegando tanto Paulo Lins quanto Clarice Lispector. E talvez você possa me recomendar mais alguns na próxima vez que eu vier. Próxima vez? Isabela sorriu, caminhando com ele em direção ao caixa. Tenho a sensação de que vou precisar de mais orientação literária, ele respondeu, e havia algo em seu tom que sugeria que não eram apenas os livros que o trariam de volta. Enquanto processava a compra, Isabela notou o nome no cartão de crédito, Rafael Montenegro. O sobrenome era familiar. Ela tinha certeza de já ter visto em algum lugar, talvez nos jornais econômicos que às vezes folheava durante o intervalo. Mas decidiu não comentar nada. Obrigada pela compra, Sr. Montenegro. Espero que goste das leituras. Rafael, ele corrigiu gentilmente, e tenho certeza de que vou gostar. Quando ele saiu da livraria, caminhando sob a chuva que começava a diminuir, Isabela ficou observando pela vitrine até ele desaparecer entre os pedestres da Rua Augusta. Havia algo naquele encontro que a deixava inquieta, como se uma pequena porta tivesse sido aberta em seu mundo cuidadosamente organizado. 3 dias depois, Rafael estava de volta. Desta vez, chegou no final da tarde, quando o movimento da livraria já havia diminuído, e a luz dourada do pôr-do-sol filtrava através das grandes janelas, criando um ambiente quase mágico entre as estantes. Isabela estava no caixa, finalizando o fechamento do dia, quando o viu entrar. Vestia roupas mais casuais, uma camisa social azul clara sem gravata e uma calça de sarja, mas ainda assim mantinha aquela elegância natural que a fazia sentir-se subitamente consciente de seu uniforme simples da livraria. Como foi a leitura? Ela perguntou, tentando soar casual enquanto sentia o coração acelerar. Rafael se aproximou do balcão, colocando os 2 livros sobre a superfície de madeira. Devastador, ele respondeu ecoando a palavra que ela havia usado para descrever Clarice Lispector. Não consegui parar de ler A Hora da Estrela. Fiquei acordado até às 3 da manhã terminando. Os olhos de Isabela se iluminaram. Sério? O que você achou da Macabeia? Ela me quebrou, Rafael admitiu, sua voz carregando uma honestidade que o surpreendeu. Fazia tanto tempo que eu não sentia compaixão real por alguém, mesmo sendo uma personagem fictícia. Me fez pensar em quantas Macabeias eu passo todos os dias sem realmente ver. Isabela estudou seu rosto, notando as linhas de cansaço ao redor dos olhos, a tensão nos ombros. Você trabalha muito, não é? Montenegro Incorporações, ele disse, como se isso explicasse tudo. E para muitas pessoas em São Paulo, explicava. A Montenegro era uma das maiores construtoras da cidade, responsável por diversos empreendimentos de luxo nos Jardins e na Vila Nova Conceição. Isabela fez uma pausa, processando a informação. Ela havia crescido em Cidade Tiradentes, na periferia leste de São Paulo, em uma casa simples com sua avó, após perder os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 8 anos. Montenegro Incorporações representava um mundo completamente distante do seu, um mundo de apartamentos que custavam mais do que ela ganharia em várias vidas. Ah, foi tudo que conseguiu dizer, subitamente consciente do abismo social entre eles. Rafael percebeu a mudança em sua expressão imediatamente. Hey, ele disse suavemente, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão. Não faça essa cara. Eu não sou meu sobrenome. Desculpe, é só que... Isabela mexeu nervosamente com uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. É um mundo bem diferente do meu. Conte-me sobre o seu mundo, Rafael pediu, sua voz carregando um interesse genuíno que a pegou de surpresa. Isabela hesitou. A livraria estava quase vazia. Marina já havia saído, e o silêncio entre eles se estendia confortavelmente. Havia algo no jeito como ele a olhava, com atenção total, como se nada mais no mundo importasse naquele momento, que a fazia querer se abrir. Eu moro com minha avó em Cidade Tiradentes, ela começou, observando cuidadosamente sua reação. Para seu alívio, Rafael não demonstrou nenhum julgamento. Ela me criou depois que meus pais morreram. Trabalho aqui meio período para pagar a faculdade. À noite estudo pedagogia na Uninove. Deve ser puxado, Rafael comentou. Trabalhar e estudar. É, mas vale a pena. Minha avó sempre dizia que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Isabela sorriu com carinho.
Ela tem 72 anos e ainda faz questão de esperar acordada para eu chegar em casa. Não importa que horas sejam. Rafael sentiu uma pontada de algo que levou um momento para identificar. Inveja. Inveja da conexão genuína que Isabela tinha com sua família, da simplicidade de seus objetivos, da pureza de seus sonhos. Ela deve se orgulhar muito de você, ele disse. Às vezes eu tenho medo de decepcioná-la, Isabela admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Ela fez tantos sacrifícios por mim. Vendeu as alianças de casamento dela para pagar minha matrícula no primeiro semestre. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude daquela revelação. Em seu mundo, as pessoas gastavam o equivalente a várias matrículas universitárias em um único jantar sem pensar duas vezes. Você jamais poderia decepcioná-la, ele disse finalmente. Tenho certeza disso. Isabela sorriu, e Rafael percebeu como aquele sorriso transformava completamente seu rosto. Havia uma luz nela que ele nunca havia visto nas mulheres de seu círculo social. Uma luz que vinha de dentro, de propósito e amor genuíno. E você? Isabela perguntou. Sempre quis trabalhar com construção? Rafael riu, mas era um som sem humor. Não exatamente. Eu queria ser arquiteto quando era mais novo. Sonhava em projetar casas, não apenas vendê-las. Mas meu pai tinha outros planos. Montenegro não projeta. Montenegro constrói impérios, ele sempre dizia. Você ainda desenha? Isabela perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade. Não há tempo para isso. Rafael respondeu automaticamente, mas então fez uma pausa. Na verdade, não é bem assim. Eu escolhi não ter tempo. Isabela assentiu, compreendendo mais do que ele esperava. Às vezes é mais fácil dizer que não temos tempo do que admitir que estamos com medo de tentar e falhar. Rafael a olhou com surpresa. Você tem quantos anos mesmo? 23. Por quê? Você fala como alguém que viveu muito mais do que isso. Perder os pais cedo te ensina algumas coisas sobre a vida, Isabela disse simplesmente. Sobre o que realmente importa. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de entendimento mútuo. Rafael percebeu que havia algo em Isabela que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo, não para impressioná-la, mas porque na presença dela ele se lembrava de quem costumava ser antes que as expectativas familiares e as pressões corporativas moldassem sua vida. Você quer tomar um café? Ele perguntou impulsivamente. Há um lugar legal ali na esquina. Isabela olhou para o relógio. Já passava das 7 da noite, e sua avó estaria esperando. Mas havia algo nos olhos verdes de Rafael, uma solidão que ecoava a sua própria, que a fez hesitar. Eu preciso ir para casa, ela disse finalmente. Minha avó se preocupa quando me atraso. Claro, Rafael assentiu, tentando esconder a decepção. Talvez em outra oportunidade. Talvez, Isabela concordou, pegando sua bolsa simples e o casaco. Você vai levar mais algum livro hoje? Na verdade, Rafael sorriu. Estava esperando suas recomendações. Você é minha consultora literária oficial agora. Isabela riu. Um som cristalino que ecoou pela livraria quase vazia. Nesse caso, leve este. Ela pegou um exemplar de O Cortiço, do Aloísio Azevedo. Se você quer entender o Brasil real, precisa começar pelos clássicos. Quando Isabela saiu da livraria naquela noite, caminhando em direção ao metrô, Rafael ficou observando pela vitrine até ela desaparecer na multidão. Havia algo sobre aquela moça que o intrigava profundamente, não apenas sua beleza natural, mas sua autenticidade, sua força silenciosa, a forma como ela carregava seus valores como um escudo contra um mundo que frequentemente tentava corrompê-los. Pela primeira vez em anos, Rafael Montenegro se encontrou genuinamente interessado em conhecer alguém, não por interesse ou conveniência, mas pela pura curiosidade de descobrir as camadas de uma pessoa que parecia ser exatamente quem aparentava ser. Uma semana se passou antes de Rafael retornar à livraria, mas desta vez ele chegou com uma proposta diferente. Era uma quinta-feira chuvosa, típica do outono paulistano, e Isabela estava organizando uma exposição de poesia brasileira quando o viu entrar, balançando o guarda-chuva antes de fechá-lo. Como foi o Cortiço? Ela perguntou, sorrindo enquanto continuava arrumando os livros de Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. Pesado, Rafael admitiu, se aproximando.
Mas necessário. Nunca havia pensado realmente sobre as condições de vida nos cortiços do século XIX. Me fez refletir sobre os empreendimentos que construímos hoje. Se realmente estamos melhorando a vida das pessoas ou apenas criando novos tipos de exclusão. Isabela parou o que estava fazendo e o olhou com interesse renovado. Sério? A maioria das pessoas leria como história antiga. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas, Rafael disse, e havia uma intensidade em sua voz que a fez corar levemente. Definitivamente não é. Ela concordou baixinho. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Isabela, eu sei que somos de mundos diferentes, mas gostaria de conhecê-la melhor. Fora daqui. O coração de Isabela acelerou. Durante toda a semana, ela havia se pegado pensando nele. Na forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre os livros, na vulnerabilidade que ele demonstrava ao compartilhar seus pensamentos. Mas também havia pensado no abismo que os separava. Rafael, Ela começou hesitante. Só um café, ele disse rapidamente. Ou um almoço, se você preferir. Em algum lugar onde você se sinta confortável. Isabela mordeu o lábio inferior, um hábito que Rafael já havia notado quando ela ficava nervosa. Não é sobre me sentir confortável. É só que nós somos muito diferentes. E isso é necessariamente ruim? Rafael perguntou, inclinando a cabeça. Talvez seja exatamente por isso que deveríamos nos conhecer melhor. Antes que Isabela pudesse responder, Marina apareceu do fundo da loja. Isa, você pode cobrir o caixa por alguns minutos? Preciso resolver uma coisa com o fornecedor. Claro, Isabela respondeu, grata pela interrupção que lhe dava tempo para pensar. Rafael a acompanhou até o caixa, mas não insistiu na conversa. Em vez disso, observou-a trabalhar. A eficiência gentil com que atendia cada cliente, a forma como lembrava das preferências dos frequentadores regulares, como sempre tinha uma recomendação personalizada para cada pessoa. Quando o movimento diminuiu, ele disse, você é especial, Isabela. A forma como se conecta com as pessoas é rara. Eu só gosto de pessoas, ela respondeu simplesmente. Cada pessoa tem uma história, sabe? E histórias me fascinam. Então me deixe contar a minha história para você, Rafael pediu. Durante um café, sábado de manhã? Isabela hesitou mais uma vez. Sábado era seu dia de descanso, quando geralmente ficava em casa ajudando a avó ou estudando. Mas havia algo na persistência gentil de Rafael que a tocava. Tem uma padaria na Vila Madalena que eu gosto, ela disse finalmente. Pão da madrugada. Fica na Rua Harmonia. Nada fancy. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol saindo das nuvens. Perfeito. Que horas? 10 horas? 10 horas, ele confirmou. E Isabela? Sim, obrigado. Quando Rafael saiu da livraria naquela tarde, Isabela ficou com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de ansiedade e expectativa que ela não experimentava há muito tempo. Parte dela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, mas outra parte, uma parte que havia ficado dormindo por muito tempo, estava curiosa para descobrir o que poderia acontecer. Naquela noite, enquanto ajudava a avó a preparar o jantar em sua cozinha pequena, mas aconchegante, Isabela decidiu compartilhar o que estava acontecendo. Vó, conheci um homem, ela disse, mexendo o feijão no fogão. Dona Carmen, uma senhora de 72 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque e olhos castanhos espertos, parou de descascar as batatas e olhou para a neta com interesse. Ah, é? E como ele é? Diferente, Isabela respondeu, sorrindo sem perceber. Ele é educado e inteligente, gosta de ler. E ele é rico, vó. Muito rico. Dona Carmen franziu o senho. Rico como? Montenegro Incorporações. A avó fez uma pausa, processando a informação. Os Montenegro dos prédios de luxo? Esse mesmo. Dona Carmen colocou a batata de lado e se virou completamente para a neta. Isabela, minha filha, você sabe que eu confio no seu juízo, mas homens ricos têm intenções diferentes das nossas, principalmente com meninas como você. Só como eu? Isabela perguntou, embora soubesse exatamente o que a avó queria dizer. Pura, boa, sem malícia no coração. Dona Carmen se aproximou e tocou o rosto da neta com carinho. Você guardou seu coração para alguém especial, meu amor.
Não deixe que alguém brinque com isso. Isabela assentiu, sentindo o peso da preocupação de sua avó. Ele não parece esse tipo de pessoa, avó. Talvez não pareça mesmo, mas prometa que vai ter cuidado. Prometo. O pão da madrugada estava movimentado na manhã de sábado, com famílias locais tomando café da manhã e jovens da Vila Madalena recuperando-se da noite anterior. Isabela chegou pontualmente às 10 horas, vestindo uma blusa branca simples, uma saia azul marinho até o joelho e sapatilhas confortáveis, sua versão de se arrumar para um encontro. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa no canto, e Isabela notou imediatamente que ele também havia se vestido de forma mais casual, jeans escuros e uma camiseta cinza que realçava seus olhos verdes. Mesmo assim, havia uma elegância natural nele que o diferenciava dos outros frequentadores do local. "Você conseguiu encontrar facilmente?" ela perguntou, sentando-se à sua frente. "GPS." Ele sorriu. "Confesso que não venho muito por esses lados da cidade." "Onde você mora?" Isabela perguntou, embora suspeitasse da resposta. "Jardins, apartamento da família." Rafael fez uma careta. 300 metros quadrados de solidão com vista para o parque. A honestidade crua da resposta surpreendeu Isabela. "Solidão? Meus pais viajam constantemente. Tenho um irmão mais novo que mora nos Estados Unidos fazendo MBA e eu... Bem, trabalho 16 horas por dia e chego em casa para um apartamento vazio." Rafael fez uma pausa quando a garçonete se aproximou. Isabela pediu café com leite e pão na chapa, enquanto Rafael optou pelo mesmo, seguindo sua escolha. "E você?" ele perguntou quando ficaram sozinhos novamente. "Como é sua casa?" Isabela sorriu com carinho. "Pequena, 2 quartos, uma sala que é também cozinha, um banheiro minúsculo. Minha avó enfeitou cada cantinho com plantas e fotos de família. É barulhenta. Os vizinhos estão sempre conversando, as crianças brincando na rua, mas é cheia de vida." "Soa perfeito", Rafael disse, e havia uma sinceridade em sua voz que tocou Isabela profundamente. "Por que você realmente quer me conhecer melhor?" ela perguntou de repente. "Deve ter dezenas de mulheres no seu círculo social que são exatamente iguais umas às outras." Rafael a interrompeu gentilmente. "Que dizem o que acham que eu quero ouvir, que se interessam pelo que eu possuo, não por quem eu sou." Isabela estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas cansaço e honestidade. "E quem você é, Rafael?" ela perguntou baixinho. Ele ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o café que havia chegado. "Não sei mais", admitiu finalmente. "Aos 29 anos, sinto como se tivesse vivido a vida de outra pessoa. Faço o que meu pai espera. Digo o que os investidores querem ouvir. Me relaciono com pessoas que meus pais aprovam." "E o que você quer?" Isabela perguntou. "Pela primeira vez em anos, quando converso com você, eu me lembro de quem eu costumava ser. Alguém que sonhava em criar coisas bonitas, que se importava com mais do que lucro trimestral." Isabela sentiu uma pontada no peito. "Rafael, você não pode colocar essa pressão em mim. Não posso ser responsável por te ajudar a encontrar quem você é." "Não é isso", ele disse rapidamente, inclinando-se sobre a mesa. "É que você me inspira a querer ser melhor, a questionar coisas que eu sempre aceitei como normais." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O movimento da padaria continuava ao redor deles, mas era como se estivessem em uma bolha privada. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Rafael disse finalmente. Isabela assentiu, embora uma parte dela estivesse apreensiva. "Você já namorou sério?" Isabela corou profundamente. "Tive um relacionamento na época do ensino médio. Durou 2 anos. Mas..." Ela hesitou, brincando com a alça da bolsa. "Mas nunca me entreguei completamente a alguém", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Minha avó sempre me ensinou que isso era algo especial, que deveria guardar para alguém que realmente amasse." Rafael sentiu algo se mover em seu peito, uma mistura de admiração e algo mais profundo que ele não conseguia nomear. No mundo em que vivia, relacionamentos físicos casuais eram a norma, e ele havia participado dessa dinâmica sem questionar. Mas a pureza de Isabela, sua capacidade de se manter fiel aos seus valores em um mundo que constantemente tentava corroí-los, era algo que ele nunca havia encontrado. "Isso é lindo",
ele disse sinceramente. E corajoso. Corajoso? Isabela riu nervosamente. A maioria das pessoas acha antiquado. A maioria das pessoas perdeu a capacidade de valorizar coisas genuínas, Rafael respondeu. Você manteve algo sagrado em um mundo que trivializa tudo. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas e ela piscou rapidamente para contê-las. Ninguém nunca havia compreendido sua escolha dessa forma, muito menos um homem como Rafael, que poderia ter qualquer mulher que quisesse. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por não me julgar, por entender. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. Posso? Isabela hesitou por um momento, então colocou sua mão na dele. O toque foi elétrico, suave, mas carregado de uma intensidade que nenhum dos dois esperava. Isabela, Rafael disse sua voz rouca, eu gostaria de conhecer você devagar, no seu ritmo, respeitando seus valores. Seria possível? Ela o olhou nos olhos, procurando qualquer sinal de mentira ou manipulação. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade e uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Eu gostaria disso, ela respondeu, apertando levemente a mão dele. Quando saíram da padaria 1 hora depois, caminhando devagar pelas ruas arborizadas da Vila Madalena, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Não era apenas atração, era o início de uma conexão real, baseada em compreensão mútua e respeito genuíno. Rafael parou em frente a uma floricultura e, impulsivamente, comprou uma única rosa branca. Para simbolizar um novo começo, ele disse, oferecendo a flor para Isabela. Ela aceitou a rosa, inalando seu perfume delicado. Um novo começo, ela repetiu sorrindo. Nenhum dos dois sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, ambos estavam ansiosos para descobrir. Nas 2 semanas seguintes, Rafael e Isabela começaram a construir uma rotina sutil, mas significativa. Ele aparecia na livraria sempre no final da tarde, quando o movimento diminuía, e eles conversavam sobre os livros que ele havia lido, sobre suas vidas, sobre sonhos e medos. Aos poucos, a timidez inicial de Isabela foi dando lugar a uma confiança crescente. Em uma quinta-feira particularmente movimentada, Rafael chegou mais cedo que o usual e encontrou Isabela ajudando uma senhora idosa a escolher um presente para o neto. Ele tem 12 anos e não gosta muito de ler, a senhora explicava, preocupada. Mas eu acho que um livro seria um presente educativo. Que tal este? Isabela sugeriu, pegando um exemplar de O Menino Maluquinho, do Ziraldo. É divertido, tem ilustrações, e a história é envolvente. Muitas crianças que não gostam de ler se apaixonam por este livro. Rafael observou da entrada, encantado pela paciência e genuíno interesse de Isabela em ajudar a cliente. Ela não estava apenas vendendo um livro, estava realmente se importando em encontrar a solução perfeita. Quando a senhora saiu, satisfeita com a compra, Rafael se aproximou. Você fez o dia daquela senhora. É só o meu trabalho, Isabela disse, mas corou com o elogio. Não, não é. Você se importa genuinamente. É diferente. Isabela sorriu, arrumando alguns livros que estavam fora do lugar. Falando em diferente, você chegou cedo hoje. Cancelei uma reunião, Rafael admitiu. Queria te fazer um convite. Que tipo de convite? Ela perguntou, curiosa, mas cautelosa. Sábado é aniversário da minha prima, Helena. Vai ter uma festa na casa dela, em Higienópolis. Nada muito formal, só família e alguns amigos próximos. Rafael hesitou. Gostaria que você fosse comigo. Isabela parou o que estava fazendo. Rafael, eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque vai ser óbvio que eu não pertenço a esse mundo. E eu não quero que você se sinta constrangido. Rafael se aproximou mais, sua voz ficando mais suave. Isabela, olhe para mim. Ela levantou os olhos relutantemente. Você acha que eu me importo com o que essas pessoas pensam? Deveria se importar. São da sua família, do seu círculo social. E você é alguém que eu quero que conheçam. Rafael pegou gentilmente a mão dela. Helena vai adorar você. Ela é professora de artes, meio rebelde da família. Sempre criticando o materialismo dos Montenegro. Isabela considerou a proposta. A ideia de conhecer a família de Rafael a deixava nervosa, mas também havia uma parte dela que estava curiosa. Eu não tenho roupa apropriada para esse tipo de evento, ela disse finalmente. Vista o que você quiser. Você ficará linda de qualquer jeito.
Isabela riu nervosamente. Você é muito persistente. Quando algo é importante para mim, sim. Havia algo na intensidade do olhar dele que fez Isabela perceber o quanto aquele convite significava para Rafael. Não era apenas sobre a festa, era sobre ele querer integrá-la em sua vida de forma mais significativa. Está bem, ela disse finalmente. Mas se eu me sentir deslocada, você me tira de lá. Prometido. No sábado seguinte, Isabela passou mais tempo se arrumando do que jamais havia gasto. Escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado em uma promoção meses atrás, sapatos de salto baixo pretos e uma maquiagem discreta. Sua avó a ajudou a prender o cabelo em um coque baixo elegante. Você está linda, minha filha, Dona Carmen disse, ajustando uma mecha rebelde. Mas lembre-se do que conversamos. Eu sei, vó, vou ter cuidado. Quando Rafael chegou para buscá-la, vestindo um blazer azul escuro sobre uma camisa branca, Isabela se sentiu ainda mais nervosa. Ele parecia pertencer a um mundo completamente diferente do dela. Você está deslumbrante, ele disse, oferecendo o braço. A casa de Helena, em Higienópolis, era uma construção dos anos 1940, reformada com bom gosto. Não era ostensiva como Isabela havia imaginado, mas sim aconchegante e cheia de arte. Quando entraram, ela se sentiu um pouco mais relaxada. Rafael, uma mulher loira de cerca de 30 anos, se aproximou, abraçando-o com carinho. Achei que você não viria. Helena, esta é a Isabela. Isabela, minha prima Helena. Helena estudou Isabela com interesse, mas seu sorriso era genuíno. É um prazer te conhecer. Rafael não para de falar sobre uma moça misteriosa que trabalha em uma livraria. Ele exagera, Isabela respondeu corando. Duvido. Rafa sempre foi péssimo para exagerar. Se ele está impressionado, é porque você é realmente especial. Ao longo da noite, Isabela descobriu que Helena era exatamente como Rafael havia descrito. Calorosa, inteligente e definitivamente a ovelha negra da família Montenegro. Ela fazia questões genuínas sobre o trabalho de Isabela, sobre seus estudos, e parecia realmente interessada nas respostas. Então você quer abrir uma biblioteca comunitária? Helena perguntou, enquanto estavam na varanda tomando vinho. É um sonho meio louco, Isabela admitiu. Mas acredito que toda criança deveria ter acesso a livros independente da condição financeira da família. Não é louco, é necessário. Helena olhou para Rafael, que estava conversando com alguns primos. Você sabe que ele está diferente, não sabe? Como assim? Mais presente. Há anos que Rafael vive no piloto automático, fazendo o que esperam dele. Mas desde que te conheceu, ele parece estar realmente vivendo. Isabela seguiu o olhar de Helena e encontrou Rafael observando-as. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu de uma forma que fez seu coração acelerar. Ele é especial, Isabela disse baixinho. É sim. E você também, pelo que posso ver. Mais tarde, quando estavam voltando para casa no carro de Rafael, Isabela estava surpreendentemente relaxada. Helena é incrível, ela comentou. Bem diferente do que eu imaginava. Ela gostou muito de você. Disse que você é autêntica, uma palavra que Helena não usa facilmente. E os outros? Rafael hesitou. Alguns ficaram curiosos, outros... Bem, você sabe como é. Mas eu não me importo com o que pensam. Isabela assentiu, olhando pela janela as luzes da cidade passando. Rafael? Sim? Obrigada por me incluir na sua vida assim. Obrigado por aceitar fazer parte dela. O relacionamento entre Rafael e Isabela continuou se desenvolvendo de forma gradual e respeitosa ao longo das semanas seguintes. Eles se encontravam 2 ou 3 vezes por semana, às vezes para jantar em restaurantes simples que Isabela escolhia, outras vezes para caminhar pelo Ibirapuera, ou assistir a filmes em cinemas de shopping. Rafael aprendia a valorizar prazeres simples que havia esquecido, enquanto Isabela começava a se sentir mais confortável com a atenção e os pequenos luxos que ele naturalmente incluía em seus encontros. Em uma noite de sexta-feira, depois de jantar em uma pizzaria na Vila Madalena, eles caminhavam sem pressa pelas ruas movimentadas quando começou a chover. Vamos correr para o carro? Rafael sugeriu, mas Isabela surpreendeu-o parando no meio da calçada. Não, ela disse, estendendo as mãos para sentir a chuva morna. Faz tanto tempo que não ando na chuva só porque sim.
Rafael a observou encantado. Os cabelos de Isabela começaram a escapar do coque, moldurando seu rosto, e havia uma alegria infantil em sua expressão que ele achava irresistível. Você vai ficar doente, ele disse, mas não fez nenhum movimento para sair da chuva. Não vou não, chuva de verão não mata ninguém. Eles encontraram abrigo sob a marquise de uma livraria fechada, rindo e tentando se secar com os guardanapos que Rafael tinha no bolso. Era um momento simples, mas havia uma intimidade nele que nenhum dos dois ignorou. Seus cabelos estão... Rafael levantou a mão hesitantemente. Horríveis, eu sei. Isabela riu, tentando arrumar as mechas molhadas. Lindos, ele corrigiu, suavemente afastando uma mecha do rosto dela. O sorriso de Isabela diminuiu enquanto ela olhava nos olhos dele. Havia algo na forma como Rafael a tocava, com reverência, como se ela fosse algo precioso, que a fazia sentir coisas que nunca havia experimentado antes. Isabela, ele disse baixinho, posso te beijar? O coração dela acelerou violentamente. Ela já havia sido beijada antes, mas nunca com alguém que a fizesse sentir tão vulnerável e protegida ao mesmo tempo. Sim, ela sussurrou. O beijo foi suave, quase tímido no início. Rafael segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos, como se ela pudesse se quebrar. Quando Isabela correspondeu, aprofundando ligeiramente o beijo, ele sentiu como se o mundo tivesse parado. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Uau! Isabela sussurrou tocando os próprios lábios. Uau! Rafael concordou, apoiando a testa na dela. Ficaram ali por alguns minutos, apenas olhando um para o outro sob a luz amarelada da marquise, com a chuva criando uma cortina de privacidade ao redor deles. Eu deveria te levar para casa, Rafael disse finalmente, embora fosse a última coisa que queria fazer. Deveria. Isabela concordou, mas não se moveu. Sua avó vai ficar preocupada. Vai. Mas nenhum dos dois se moveu por mais alguns momentos, presos na magia daquele primeiro beijo, daquela primeira verdadeira intimidade entre eles. Quando finalmente chegaram ao carro, e Rafael começou a dirigi-la para casa, Isabela ficou em silêncio, processando as sensações novas que ainda corriam por seu corpo. Havia algo sobre a forma como Rafael a beijara, com paixão, mas também com contenção, como se estivesse constantemente se lembrando de respeitá-la, que a tocava profundamente. No que você está pensando? Rafael perguntou, parando em um semáforo. Em como isso é novo para mim, ela admitiu. Sentir... Isso? Isso o quê? Isabela corou. Desejo, eu acho, mas também segurança. Nunca senti as duas coisas ao mesmo tempo. Rafael estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dela. Eu também nunca senti nada assim. Sério? Sério. Com você, tudo é diferente, mais real. Quando chegaram à casa de Isabela em Cidade Tiradentes, Rafael insistiu em acompanhá-la até a porta, apesar de ela argumentar que não era necessário. Boa noite, ele disse, beijando suavemente a testa dela. Boa noite. Isabela estava quase entrando em casa quando se virou impulsivamente. Rafael? Sim? Obrigada. Por quê? Por ser paciente comigo. Por me respeitar. Rafael sorriu. Aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar. Obrigado por confiar em mim. Isabela entrou em casa flutuando, mas encontrou sua avó esperando na sala, como sempre. Como foi a noite, minha filha? Boa, Isabela respondeu, tentando controlar o sorriso que insistia em aparecer. Dona Carmen estudou o rosto da neta com atenção. Ele te beijou. Não era uma pergunta. Como você sabe? Porque você está brilhando como uma vela de igreja. A avó suspirou. Sente aqui comigo. Isabela se sentou no sofá ao lado da avó, preparando-se para uma conversa séria. Isabela, eu vejo como você olha para esse rapaz, e vejo como ele olha para você. Dona Carmen pegou as mãos da neta. Mas quero que você se lembre. Homens como ele estão acostumados a conseguir tudo o que querem. E você... Você é especial, minha filha. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Nem mesmo alguém que você está começando a amar. Eu sei, vó. E o Rafael, ele não é como você está pensando. Ele me respeita. Por enquanto, Dona Carmen disse gentilmente. Mas paixão pode fazer as pessoas mudarem. Prometeu que vai ter cuidado? Prometo. Naquela noite,
Isabela ficou acordada por horas, revivendo cada momento do beijo, cada sensação. Pela primeira vez na vida, ela estava começando a entender o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre desejo, sobre conexão física. Mas também havia medo, medo de se entregar demais, muito rápido, e perder algo que estava se tornando cada vez mais precioso para ela. Do outro lado da cidade, Rafael estava passando pela mesma inquietação. O beijo com Isabela havia despertado algo nele que ia muito além do físico. Era uma fome emocional que ele nem sabia que tinha, um desejo de proteção e conexão que o assustava pela intensidade. Pela primeira vez na vida, Rafael Montenegro estava genuinamente apaixonado. E pela primeira vez na vida, ele não tinha certeza de como proceder, porque pela primeira vez, o que estava em jogo realmente importava. 2 semanas depois do primeiro beijo, Rafael decidiu que era hora de apresentar Isabela aos pais. Ele havia adiado esse momento, sabendo instintivamente que seria complicado, mas a relação estava evoluindo de forma tão natural que não conseguia mais postergar. "Meus pais querem conhecer você", ele disse durante um de seus encontros na livraria, observando cuidadosamente a reação de Isabela. Ela parou de organizar os livros e o olhou com apreensão. "Seus pais? Jantar domingo em casa. Nada formal, prometo." Isabela riu nervosamente. "Rafael, tudo na sua família é formal para mim. Aquela festa da Helena foi o máximo de sofisticação que eu consegui lhe dar, e mesmo assim me senti como se estivesse representando um papel. Você não estava representando nada. Você foi você mesma, e foi perfeita. Para a Helena, talvez. Mas seus pais..." Ela balançou a cabeça. "Eles vão me odiar." Rafael se aproximou, pegando gentilmente as mãos dela. "Eles não vão te odiar. E mesmo que não aprovem inicialmente, isso não muda nada entre nós." "Não muda?" Isabela o olhou intensamente. "Rafael, você vive no mundo deles. Trabalha na empresa da família, mora no apartamento da família. Como pode dizer que não muda nada?" Era uma pergunta que Rafael vinha evitando fazer a si mesmo. "Porque o que sinto por você é mais importante que a opinião deles." Isabela suspirou, retirando as mãos das dele. "Você diz isso agora, mas quando a pressão aumentar..." "Ei!" Rafael levantou delicadamente o queixo dela, forçando-a a olhá-lo. "Eu não vou desistir de você. Não vou desistir de nós." Havia uma convicção em sua voz que fez Isabela querer acreditar, mas também havia uma voz em sua cabeça que soava suspeitosamente como sua avó, lembrando-a de ser cautelosa. "Está bem", ela disse finalmente. "Mas se sua mãe começar a falar sobre a importância de casamentos adequados, eu vou embora." Rafael riu. Anotado. O domingo chegou mais rápido do que Isabela gostaria. Ela havia passado o sábado inteiro experimentando roupas, finalmente decidindo por um vestido preto simples e elegante que havia comprado especificamente para a ocasião, uma compra que representou um sacrifício considerável em seu orçamento apertado. A casa dos Montenegro em Alto de Pinheiros era exatamente o que Isabela havia imaginado. Uma mansão imponente com jardins perfeitamente cuidados, móveis antigos e uma atmosfera de riqueza discreta, mas incontestável. Eduardo Montenegro, pai de Rafael, era uma versão mais velha e mais séria do filho. Cabelos grisalhos, postura impecável e um aperto de mão que parecia avaliar o caráter de uma pessoa. Cristina Montenegro era elegante de uma forma que parecia sem esforço, com joias discretas, mas obviamente caras, e um sorriso que não chegava aos olhos. "Então você trabalha em uma livraria", Cristina disse durante o aperitivo, sua voz carregando um tom que sugeria que isso era quase uma curiosidade antropológica. "Sim, enquanto termino a faculdade", Isabela respondeu, tentando manter a voz firme. "Que interessante. E o que pretende fazer depois de formada?" "Quero trabalhar com educação comunitária. Talvez abrir uma biblioteca em uma comunidade carente." Eduardo e Cristina trocaram um olhar que Isabela captou imediatamente. "Que nobre", Eduardo disse finalmente, embora imagine que seja financeiramente desafiador. "Nem tudo na vida é sobre dinheiro", Isabela respondeu, sentindo Rafael se tensionar ao lado dela. "Claro que não", Cristina concordou com um sorriso forçado. "Mas estabilidade financeira é importante para construir uma família, você não acha?"
A pergunta pairou no ar como uma bomba não detonada. Isabela entendeu perfeitamente a implicação. Uma jovem pobre não seria adequada para dar continuidade à linhagem Montenegro. Isabela tem uma perspectiva muito interessante sobre literatura brasileira. Rafael interveio rapidamente, tentando mudar o rumo da conversa. Ela me apresentou a autores que eu nunca havia considerado. Que encantador, Cristina disse. Educação cultural é sempre bem-vinda. Rafael sempre foi um pouco prático demais para essas coisas. O jantar continuou nesse tom, cortês na superfície, mas com uma corrente subterrânea de desaprovação que Isabela sentia em cada comentário, cada olhar, cada pausa calculada. Quando finalmente terminaram a sobremesa, ela estava exausta do esforço de manter a compostura. Foi um prazer conhecê-la, Isabela, Eduardo disse quando estavam se despedindo. Rafael nos falou muito sobre você. O prazer foi meu, Isabela respondeu educadamente. No carro, o silêncio era pesado. Rafael dirigia com uma tensão visível nos ombros, enquanto Isabela olhava pela janela processando a experiência. Eles foram horríveis, Rafael disse finalmente. Eles foram educados, Isabela corrigiu, e deixaram muito claro o que pensam de mim. Isa... Não, Rafael. Está tudo bem. Eu esperava isso. Ela se virou para olhá-lo. A pergunta é, o que você vai fazer agora? Rafael parou em um semáforo e a olhou intensamente. O que você quer dizer? Eles vão pressionar você a terminar comigo. Vão arranjar encontros com meninas adequadas. Vão falar sobre o futuro da empresa, sobre tradições familiares. Isabela respirou fundo. E eu preciso saber se você vai resistir a essa pressão ou se vai decidir que eu não valho a complicação. A honestidade crua da pergunta atingiu Rafael como um soco. Você acha que eu faria isso? Eu acho que você foi criado para valorizar a aprovação da sua família acima de tudo. E eu acho que não me conhece há tempo suficiente para ter certeza de que vale a pena desafiar isso. Rafael estacionou o carro na frente da casa de Isabela e se virou completamente para ela. Isabela, olhe para mim. Ela relutantemente o encarou. Eu estou apaixonado por você. Pela primeira vez na minha vida, eu encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor, não uma versão melhor do que meus pais esperam que eu seja. Se isso significa brigar com eles, que seja. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você diz isso agora, e vou continuar dizendo, quantas vezes for necessário. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos, secando uma lágrima que havia escapado. Eu não vou desistir de você, Isabela. Não vou desistir de nós. Ela o beijou então desesperadamente, como se fosse a última vez. E quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha, que a partir daquele momento teriam que lutar pelo que estavam construindo juntos. A pressão começou na segunda-feira seguinte. Rafael havia acabado de chegar ao escritório quando recebeu uma ligação de seu pai pedindo para vê-lo imediatamente. Eduardo Montenegro não perdeu tempo com preliminares. Sente-se, Rafael. Precisamos conversar sobre essa situação. Se você está se referindo a Isabela, não é uma situação. É um relacionamento. É uma distração. Eduardo corrigiu secamente. E uma distração perigosa. Rafael se recostou na cadeira, preparando-se para a batalha que sabia que viria. Perigosa como? Você tem 29 anos, Rafael. Está na hora de pensar seriamente sobre o futuro. Seu futuro, o futuro da empresa, a continuidade da família. Eduardo se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a Avenida Paulista. Essa moça, ela é uma distração de um mundo que não é o seu. E qual é o meu mundo, pai? O mundo que construímos para você. Responsabilidade, tradição, estabilidade. Eduardo se virou. Amanhã à noite há um jantar na casa dos Castilho. A filha deles, Patrícia, acabou de voltar de um MBA na Europa. Educada, da família certa, com os valores certos. Rafael riu, mas era um som sem humor. Você está tentando arranjar um casamento para mim? Estou tentando te mostrar alternativas adequadas antes que você cometa um erro irreversível. O único erro seria deixar que vocês destruam a melhor coisa que já me aconteceu. Eduardo suspirou, voltando a se sentar. Rafael, eu não estou tentando destruir sua felicidade. Estou tentando proteger seu futuro. Você acha que essa diferença de classe não vai importar agora, mas vai. Sempre importa. Para quem? Para todo mundo.
Para ela, quando perceber que nunca vai se encaixar completamente no nosso mundo. Para você, quando começar a sentir o peso das expectativas que ela não pode atender. Para nossos clientes, nossos sócios, nossa família estendida, eu não me importo com o que essas pessoas pensam. Deveria se importar. Você vai herdar esta empresa, Rafael, e com ela, responsabilidades que vão além de seus sentimentos pessoais. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, lutando contra argumentos que havia ouvido a vida inteira, valores que haviam sido incutidos nele desde criança. E se eu disser que não quero herdar a empresa? Eduardo olhou como se ele tivesse anunciado que queria se tornar astronauta. Não seja ridículo. Não estou sendo ridículo. Estou sendo honesto. Talvez eu queira construir algo meu, algo que faça sentido para quem eu realmente sou. E quem você realmente é, Rafael? A voz de Eduardo estava carregada de desapontamento. Um jovem mimado que acha que o amor conquista tudo? Que pode simplesmente abandonar gerações de trabalho e sacrifício por causa de uma paixão adolescente? As palavras atingiram Rafael como tapas, mas também acenderam uma raiva que ele não sabia que possuía. Eu sou alguém que encontrou algo real em um mundo cheio de superficialidade. Alguém que descobriu que existe vida além de balanços financeiros e aprovação social. Rafael se levantou. E se isso te decepciona, talvez o problema não seja meu. Eduardo ficou observando o filho sair de seu escritório com uma expressão de choque e fúria. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Na família Montenegro, as coisas seguiam uma ordem estabelecida, uma tradição respeitada por gerações. Ele pegou o telefone e discou um número familiar. Cristina, precisamos conversar com Helena. Talvez ela consiga fazer Rafael ver a razão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela estava vivendo sua própria crise. Havia chegado à livraria na manhã seguinte ao jantar, na casa dos Montenegro para encontrar Marina, com uma expressão preocupada. Isa, o Sr. Mendes quer falar com você, Marina disse, referindo-se ao gerente da loja. Isabela encontrou o Sr. Mendes em seu pequeno escritório nos fundos da livraria, parecendo desconfortável. Isabela, sente-se, por favor. Ele ajustou os óculos nervosamente. Recebi uma ligação interessante hoje de manhã. O coração de Isabela acelerou. Que tipo de ligação? Alguém perguntando sobre você, sobre seu trabalho aqui, sua conduta, suas associações pessoais. Minhas associações pessoais. Especificamente, sobre um relacionamento com alguém da família Montenegro. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. E o que você disse? Que você é uma funcionária exemplar e que sua vida pessoal não é da conta de ninguém. O Sr. Mendes se inclinou para a frente. Mas, Isabela, preciso te avisar. Essas pessoas têm influência. Se eles quiserem complicar sua vida, podem. Eles podem me demitir? Não diretamente, mas podem tornar as coisas difíceis. Isabela assentiu, sentindo o peso da realidade caindo sobre ela como uma avalanche. Entendo. Olha, eu gosto de você, Isabela, e não me importo com quem você namora, mas quero que você esteja ciente do que pode estar enfrentando. Quando Isabela saiu do escritório, suas mãos tremiam. Ela havia subestimado o alcance e a determinação da família Montenegro. Não era apenas sobre Rafael escolher entre ela e a família, era sobre toda a sua vida sendo potencialmente destruída por pessoas que sequer a conheciam. Naquela noite, quando Rafael apareceu na livraria como de costume, Isabela estava quieta e distante. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, notando imediatamente a mudança em seu comportamento. Sua família ligou para cá hoje, ela disse simplesmente. Rafael fechou os olhos, uma expressão de raiva e desapontamento tomando conta de seu rosto. O que eles disseram? Não falaram comigo diretamente, fizeram perguntas sobre mim para meu chefe. Isa, eu sinto muito. Eu vou resolver isso. Como? Ela perguntou, sua voz carregada de uma exaustão que ele nunca havia ouvido antes. Como você vai resolver, Rafael? Vai brigar com sua família para sempre? Vai abrir mão de tudo que conhece? Vai destruir relacionamentos de uma vida inteira por causa de uma garota que você conhece há 2 meses? Você não é uma garota. Você é a mulher que eu amo. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de peso e significado. Era a primeira vez que Rafael dizia "eu te amo" em voz alta, mas em vez de alegria, Isabela sentiu uma tristeza profunda.
Você acha que isso é suficiente? Ela perguntou baixinho. Amor é suficiente para superar diferenças de classe, pressão familiar, expectativas sociais? Rafael pegou as mãos dela, apertando-as com força. Tem que ser. Isabela o olhou nos olhos, vendo a sinceridade e a determinação ali, mas também vendo a ingenuidade de alguém que nunca havia realmente lutado por algo que os outros não queriam que ele tivesse. Eu também te amo, Rafael, ela disse, e viu o alívio inundar o rosto dele. Mas às vezes amor não é suficiente. Não diga isso. Alguém tem que dizer. Isabela soltou suas mãos gentilmente. Porque quando a realidade bater de verdade, quando você perceber o preço que vai ter que pagar por estar comigo, eu quero que você saiba que eu entendo, que eu não vou te culpar se decidir que não vale a pena. Isabela, só pense no que eu disse, está bem? Só pense. Quando Rafael saiu da livraria naquela noite, ambos sabiam que estavam chegando a um ponto de não retorno. As próximas decisões que tomassem definiriam não apenas o futuro do relacionamento, mas o tipo de pessoas que escolheriam ser. Nos dias que se seguiram, Rafael se encontrou em uma batalha silenciosa, mas intensa. A pressão familiar aumentava diariamente. Ligações casuais de sua mãe sugerindo eventos sociais onde ele conheceria pessoas interessantes. Seu pai mencionando oportunidades de negócios que exigiriam estabilidade pessoal. E até mesmo Helena foi convocada para uma conversa familiar sobre as escolhas de Rafael. Na quinta-feira, Helena apareceu no escritório de Rafael sem avisar. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta atrás de si. Se você veio tentar me convencer a terminar com Isabela, pode economizar seu tempo. Vim te avisar do que está acontecendo. Helena se sentou na frente da mesa dele. Rafa, eles estão planejando algo. Rafael levantou os olhos dos documentos que estava revisando. Que tipo de algo? Papai e mamãe tiveram uma conversa longa com o tio Eduardo ontem. Eles estão considerando complicar a situação acadêmica dela. O que você quer dizer? Helena hesitou. A faculdade dela tem uma bolsa de estudos parcial, certo? E ela depende do trabalho na livraria para pagar o resto? O sangue de Rafael começou a ferver. Helena, me diga exatamente o que você ouviu. Eles conhecem gente na reitoria da Uninove e a livraria... Bem, o proprietário precisa de financiamento para expandir o negócio. Rafael se levantou bruscamente, a cadeira quase tombando para trás. Eles estão ameaçando a educação e o emprego dela? Não ameaçando diretamente, mas criando situações onde as coisas poderiam se tornar difíceis para ela. Isso é chantagem. É família protegendo família, Helena disse tristemente. Eles acreditam genuinamente que estão te salvando de cometer um erro. Rafael passou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso da situação. E você? O que você acha? Helena suspirou. Eu acho que Isabela é incrível. Acho que ela te faz bem, que vocês se complementam de uma forma linda. Ela fez uma pausa. Mas também acho que vocês estão subestimando o quão cruel esse mundo pode ser com pessoas que não se encaixam. Então, você acha que eu deveria desistir? Acho que vocês precisam ser mais espertos. Se realmente querem ficar juntos, precisam de um plano que não dependa da aprovação familiar. Naquela noite, Rafael foi direto à casa de Isabela. Era a primeira vez que ele visitava a residência dela. E a simplicidade do local, uma casa pequena, mas impecavelmente cuidada, com um jardim minúsculo cheio de plantas que Dona Carmen cultivava, o tocou profundamente. Rafael! Dona Carmen o recebeu com surpresa, mas sem hostilidade. Isabela não me disse que você viria. Na verdade, ela não sabe. Eu precisava falar com ela urgentemente. Dona Carmen o estudou com atenção. Entre. Ela está nos fundos, estudando. Isabela apareceu alguns minutos depois, vestindo uma camiseta simples e shorts, os cabelos presos em um rabo de cavalo desarrumado. Havia algo tão genuíno e natural nela que Rafael sentiu seu coração acelerar. Rafa, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, é importante. Eles se sentaram na pequena varanda dos fundos, sob a luz amarelada de uma lâmpada cercada por mariposas. Rafael contou a Isabela tudo que Helena havia revelado, os planos da família, as possíveis complicações em sua vida acadêmica e profissional. Isabela ouviu em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Então é isso, ela disse finalmente.
Eles vão destruir minha vida se eu não sair da sua. Não vou deixar isso acontecer. Como você vai impedir? Você mesmo disse que eles têm conexões em todos os lugares. Rafael se inclinou para frente, pegando as mãos dela. Fugindo com você. Isabela piscou, achando que havia ouvido errado. O quê? Vamos embora de São Paulo. Eu tenho dinheiro guardado, podemos recomeçar em outro lugar. Rio, Florianópolis, até mesmo fora do país, se você quiser. Rafael, você está falando sério? Completamente. Posso transferir o dinheiro amanhã mesmo. Podemos estar em outro estado até o fim da semana. Isabela se levantou, caminhando até a pequena cerca que delimitava o quintal. E a minha avó? Ela pode vir conosco se quiser, ou podemos voltar para visitá-la regularmente. E sua vida, sua carreira, sua família. Minha vida é você agora. Quanto ao resto, Rafael deu de ombros. Vou construir algo novo. Isabela se virou para olhá-lo, os olhos brilhando com lágrimas. Você fala como se fosse simples. Pode ser simples, se quisermos que seja. Não, Rafael, não pode. Isabela voltou a se sentar ao lado dele. Você está falando em abandonar tudo que você conhece, todas as pessoas que ama, toda a sua segurança, por mim, por nós. Mas e se não der certo? E se em 1 ano, 2 anos, você acordar e perceber o que perdeu? E se começar a me culpar por tê-lo tirado da sua vida? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Isso nunca vai acontecer. Você não pode ter certeza disso. Posso sim, porque eu te amo mais do que qualquer coisa que estou deixando para trás. Isabela fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu também te amo, mais do que achei que fosse possível amar alguém. Então vem comigo. Isabela abriu os olhos e o olhou intensamente. Me dê 1 semana para pensar. Isa, 1 semana, Rafael. Esta é a decisão mais importante da minha vida, da nossa vida. Eu preciso ter certeza. Rafael assentiu relutantemente. 1 semana. Ele a beijou então, um beijo carregado de desespero e esperança, de amor e medo. Quando se separaram, ambos sabiam que a próxima semana definiria tudo. A semana passou como um borrão de emoções conflitantes. Isabela mal conseguia se concentrar no trabalho ou nos estudos, sua mente constantemente voltando à proposta de Rafael. Fugar com ele significaria deixar para trás não apenas São Paulo, mas toda a vida que havia construído cuidadosamente com sua avó, seus sonhos de criar uma biblioteca comunitária, sua rede de apoio. Dona Carmen percebeu imediatamente a agitação da neta. Ele pediu você em casamento? Ela perguntou na quarta-feira durante o jantar. Não exatamente, Isabela respondeu, mexendo distraidamente o feijão no prato. Ele quer que fujamos juntos. Dona Carmen parou de comer. Fujam para onde? Para longe daqui. Outro estado, talvez até outro país. E você está considerando? Isabela levantou os olhos para encontrar o olhar preocupado da avó. Estou. Dona Carmen suspirou profundamente. Conte-me tudo. Isabela contou sobre a pressão da família Montenegro, sobre as ameaças veladas à sua educação e emprego, sobre a impossibilidade de continuar o relacionamento em São Paulo. E você acredita que ele está disposto a abrir mão de tudo por você? Dona Carmen perguntou quando Isabela terminou. Eu vejo nos olhos dele que sim, mas eu também sei que ele não tem ideia do que é realmente viver sem a segurança que sempre teve. E você está disposta a arriscar sua vida por ele? Era a pergunta que Isabela vinha evitando responder. Eu não sei, vó, eu o amo, mas você tem medo. Muito medo. E se der errado? E se em 2 anos ele acordar arrependido? E se eu descobrir que abri mão de tudo que importava por um amor que não durou? Dona Carmen se levantou e abraçou a neta. Minha filha, não posso tomar essa decisão por você. Mas posso te dizer uma coisa. Amor verdadeiro não pede que você se diminua ou abandone quem você é. Mas às vezes pede sacrifícios. Sim, mas sacrifícios mútuos e equilibrados. Dona Carmen segurou o rosto de Isabela entre as mãos. Se você for, eu entendo. E se você ficar, eu também entendo. Só quero que você escolha com a cabeça e o coração, não apenas o coração. Na sexta-feira, Isabela tomou uma decisão. Ela pediu para encontrar Rafael no mesmo café da Vila Madalena, onde haviam tido seu primeiro encontro. Parecia apropriado, um círculo se fechando. Rafael chegou antes dela, claramente nervoso. Quando Isabela entrou, ele se levantou imediatamente.
Você decidiu, ele disse, lendo a expressão em seu rosto. Decidi. Isabela se sentou, respirando fundo. Não posso ir com você, Rafael. Ela viu a dor atravessar o rosto dele como uma lâmina. Por quê? Porque fugir não resolve nossos problemas. Só ousadia. Mas criaria uma oportunidade para construirmos algo nosso, longe de toda essa pressão. E também criaria ressentimento. Sua família faria de tudo para nos encontrar, para complicar nossas vidas onde quer que fôssemos. E uma hora, você começaria a sentir falta da vida que deixou para trás. Rafael balançou a cabeça vigorosamente. Isso não é verdade. É sim. Porque no fundo, você ainda espera que eles aceitem nossa relação. Você ainda quer a aprovação deles. Isabela se inclinou para a frente. E enquanto você precisar dessa aprovação, sempre haverá uma parte de você que se ressente de ter que escolher. Então, o que você está dizendo? Que devemos terminar? Isabela sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Estou dizendo que talvez o momento não seja certo para nós. O momento nunca vai ser certo se não o criarmos. Talvez, ou talvez o amor verdadeiro seja sobre mais do que só querer estar junto. Talvez seja sobre querer o melhor um para o outro, mesmo que isso signifique estar separados. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. Eu não quero desistir de você, ele disse finalmente, sua voz quebrada. E eu não quero que você desista de quem você é por minha causa. Isabela estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele suavemente. Rafael, estes foram os meses mais felizes da minha vida. Você me mostrou um tipo de amor que eu nem sabia que existia. Mas também me mostrou um mundo que não é o meu. Poderia ser. A que custo? Sua família, sua carreira, sua identidade? Isabela balançou a cabeça. Isso não é justo com você. Deixe eu decidir o que é justo comigo. Não posso, porque te amo demais para deixar você se destruir por minha causa. Eles ficaram sentados em silêncio, segurando as mãos, sabendo que era a última vez que fariam isso. O movimento do café continuava ao redor deles, pessoas vivendo suas vidas normais, alheias ao coração que estava se partindo em duas à mesa do canto. E se eu conseguir resolver as coisas com minha família? Rafael perguntou desesperadamente. E se eu conseguir fazê-los entender? Então você sabe onde me encontrar, Isabela disse, tentando sorrir através das lágrimas. Mas não faça isso por mim, Rafael. Faça por você. Porque você merece viver uma vida autêntica, independente de eu estar nela ou não. Rafael levantou a mão dela e a beijou suavemente. Eu vou te esperar. Não, Isabela disse firmemente, retirando a mão. Viva sua vida. Se nossos caminhos se cruzarem novamente no futuro, se as circunstâncias forem diferentes, então veremos. Mas não coloque sua vida em pausa por mim. Quando saíram do café, Rafael a acompanhou até o ponto de ônibus, como havia feito no primeiro dia. Mas desta vez, quando o ônibus chegou, Isabela se virou e o beijou uma última vez. Obrigada, ela sussurrou contra os lábios dele, por me mostrar como é ser amada de verdade. Rafael ficou parado na calçada, vendo o ônibus desaparecer no trânsito de São Paulo, levando consigo a mulher que ele amava e a versão de si mesmo que havia descoberto ao lado dela. Nos meses que se seguiram, ambos carregaram a marca daquele amor. Rafael questionando pela primeira vez as expectativas que sempre havia aceito. Isabela carregando a certeza de que era possível ser amada profundamente e de que merecia nada menos que isso. E embora o futuro fosse incerto, ambos sabiam que haviam sido mudados para sempre por aqueles meses intensos e transformadores, quando dois mundos se encontraram e, por um momento brilhante, pareceram capazes de se tornar um só.